Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu abro uma série de vídeos chamada Diário da Leitura, onde eu vou trazer livros cristãos e o que eu achei de cada capítulo do livro. Durante toda a leitura eu vou vlogar para vocês, depois juntar em um único vídeo e postar, para quem tem curiosidade de ler, saber o que eu achei. Esse vídeo não é uma resenha, a resenha virá na semana que vem do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Vamos começar com esse livro do C.S. Lewis, que é o primeiro livro do autor que eu leio, e ele foi um livro muito especial para mim. E a cada carta que eu lia, eu ia vlogando. E por que ele foi tão especial? Porque eu aprendi bastante aqui. Quem tem curiosidade de ler esse livro vale super a pena, porque ele traz estratégias de Satanás para acabar com a vida humana. Antes de deixar vocês com as cenas do que eu achei de cada carta, eu acho importante falar que nesse livro a linguagem muda um pouco e pode confundir muita gente. Por exemplo, quando se trata do inimigo, quer dizer Deus. Quando se fala do nosso pai, quer dizer Satanás. Quando se fala de casa, quer dizer inferno. E assim vai. Por isso a importância de tomar bastante cuidado na hora da leitura. E se você tem a sua fé firmada, vá sem medo, leia tudo, vale a pena. Mas se você tem um pouco de dúvida na fé cristã, não aconselho lê-lo agora, porque pode confundir sua mente. Acho interessante ler para vocês uma frase de C.S. Lewis, que está escrito no prefácio do Mal Danado Propõe um Brinde. Mal Danado é o demônio, é o diabo que dá aulas, que ensina o vermelindo, que é o aprendiz. Aqui Lewis disse: o que é branco para Mal Danado é preto para nós. E qualquer coisa que ele dê boas-vindas, nós devemos temer. Por isso a maturidade espiritual aqui é tão importante para você discernir o que vem de Deus e o que vem de mal danado, o que vem da luz e o que vem das trevas. Um minutinho da atenção de vocês antes de começar o vídeo por completo sobre o vlog da leitura. O nosso Instagram, @PrincesaCristã, está quase chegando a 1000 inscritos. Na verdade, faltam cerca de 100 pessoas. E eu tenho certeza que você compartilhando e seguindo e vendo os posts, comentando, dando like, vai ajudar muito o engajamento para que chegue a mais vidas e assim a gente complete essas 1000 pessoas, 1000 vidas, 1000 corações entregues a Jesus por meio do Instagram Princesa Cristã. Vai lá e siga e compartilhe também nos seus stories. Eu não gravei para todas as cartas, mas para a grande maioria. Então agora eu vou deixar vocês com as observações do que eu achei de cada carta. Então vamos começar com o que eu achei da primeira carta de um diabo a seu aprendiz. Uma coisa que me chamou a atenção é que o diabo disse a seu aprendiz o seguinte: quando eu tinha um paciente, esse paciente um dia estava na biblioteca e Deus estava do lado dele. Eu vou falar Deus porque eu vou falar, gente, na nossa linguagem, mas no livro tá dizendo o inimigo estava do lado dele. Deus estava do lado dele. E Deus começou a falar no ouvido dele. E eu percebi que aquilo estava acontecendo. Então logo eu lembrei que estava chegando a hora do almoço e ele precisava ir almoçar. Ou seja, o diabo estava falando assim para o seu aprendiz: crie uma rotina com o seu paciente. Não permita ficar sem rotina, porque criação de hábitos é algo bom. Porque quando ele estiver tendo um momento com Deus, você vai lá e quebra esse momento, falando assim, tá na hora de fazer aquilo. E aí ele vai parar aquele momento com Deus e vai começar a fazer o afazer dele. Eu não tô dizendo aqui que ter rotina é ruim, ter rotina na nossa vida é maravilhoso, mas eu tô dizendo o que o diabo está dizendo no livro. E também me chamou a atenção que nesse mesmo momento o diabo falou assim: com certeza Deus falou no ouvido dele que aquele assunto era importante demais, ele não poderia parar pra almoçar. Mas aí eu rebati dizendo: esse assunto é importante demais para a hora do almoço. Ou seja, deixa esse assunto para depois. Almoça e com a mente descansada você começa a pensar nisso. E aí o paciente deixou aquele assunto para depois e foi almoçar. Quando ele chegou na rua, ele começou a ver ônibus, ele começou a pensar nos problemas, em coisa que ele tinha para resolver e esqueceu o assunto de Deus. Então aqui, o que me chama a atenção aqui e o que eu acho importante ressaltar para vocês, que eu aprendi com essa primeira carta, que o diabo tenta nos levar sempre para o mundo real. Ele quer que a gente confunda os nossos pensamentos com os problemas do dia a dia, quer que a gente foque só nisso e não foque nas coisas divinas, não foque nas coisas que vêm de Deus realmente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o diabo está ensinando isso ao aprendiz dele. Quero ler uma frase que tem aqui na primeira carta, no fim dela, que diz assim:
Lembre-se de que você existe para confundi-lo. Da forma como vocês jovens demônios falam, qualquer um pode até achar que a nossa tarefa é ensinar. O diabo não tá aqui para nos ensinar a ser ateu. Não, ele não tá. Ele tá aqui para confundir a nossa mente e assim fazer com que a gente não entenda as coisas do nosso Deus, entende? É isso que ele quer dizer quando ele fala para o aprendiz dele levar o paciente para o mundo real. Levar o paciente para o mundo real é levar o paciente para os problemas, levar o paciente para os afazeres, para que o paciente esqueça o que realmente importa, que é as coisas divinas. Então isso era o que tinha na primeira carta e eu consegui trazer um feedback pra vocês. Não deixe que Satanás te leve pra vida real. Continue sempre espiritualizado, porque Deus quer falar com você ao longo de todo o seu dia, independente das tarefas que você tem. Hoje eu li a segunda carta do livro e o que eu quero falar sobre essa segunda carta, eu achei muito interessante a forma como o livro está trazendo as situações iniciais de um recém-convertido. Então a primeira carta fala sobre um paciente, sobre um ser humano que não era cristão até então. Na segunda carta fala sobre o deserto, porque todo cristão passa pelo deserto. E ainda mais quando é recém-convertido, porque é uma nova vida, com novos aprendizados, novos costumes e tudo mais. E o ser humano tende a passar por qualquer situação na vida dele com a emoção. Às vezes a gente não pensa, a gente não usa o raciocínio, a gente usa a emoção. O diabo fala para o aprendiz que se o paciente dele passar pelo momento de deserto, passar pelo momento difícil, sem usar a emoção, depois vai ser muito mais difícil para eles. Eles precisam confundir a mente do paciente. Ué, mas você não veio para a igreja para ter uma vida melhor? Por que você está passando por esse deserto? E aí o paciente vai usar a emoção e vai falar assim, poxa, é verdade, eu vim para ter uma vida melhor e eu só tô sofrendo, isso não é bom para mim, e vai sair da igreja. E Satanás vai ganhar. Mas caso o recém-convertido tenha uma boa liderança espiritual, tenha um acompanhamento espiritual, ele vai perceber que é normal passar por deserto e que realmente passa, mas que você tem que usar o raciocínio, que aquilo vai valer a pena, que Deus está com você, que Deus quer te dar a paz que sai de todo entendimento. Você não vai usar a emoção, você vai usar o raciocínio e aí o diabo vai perder. Então se você está passando por esse deserto, calma, vai passar, não haja com emoção. Porque o que o diabo mais quer é que você se desespere e largue a igreja nesse momento. Se apegue em Deus. E o diabo também vai tentar mexer com a sua identidade. Tem uma parte do livro que diz assim: o inimigo, ou seja, Deus, assume esse risco porque ele tem uma fantasia curiosa de tornar todos esses repugnantes vermezinhos humanos naquilo que ele chama de seus amantes e servos livres. Filhos é a palavra que ele usa com seu amor inveterado de degradar todo mundo espiritual por ligações anormais com os animaizinhos bípedes. Com Satanás nós nunca seremos livres de verdade, tanto que no livro fala várias vezes: hoje o fulano já tá na casa do pai, ou já tá na casa do nosso pai, lá vai ser muito mais divertido. Por que vai ser mais divertido pro diabo? Porque o ser humano vai estar sofrendo no inferno. Então não é mais divertido pro ser humano, óbvio que não, é mais divertido pro diabo, porque tá vendo alguém sofrer. Então ele vai tentar mexer com a nossa identidade, vai tentar tirar essa liberdade da gente, mas a gente tem que confiar que Deus realmente nos ama, não é algo que ele inventa, não é uma fantasia, é de verdade, Deus nos ama. Essa foi a segunda carta lida.